Hoje nós vamos falar sobre o programa Desenrola 2. Parece que vai ser a solução de toda a dívida da população brasileira. Será que é isso? Bem, para a gente entender o Desenrola 2, a gente tem que saber que tivemos o Desenrola 1, lógico, né? Porque se agora é o 2, tivemos o 1 lá em 2023. Eu acho que cerca de uns 7 meses depois que o Lula já tinha assumido a presidência. Naquele momento, eu fiz uma análise da situação toda e vi que aquilo ali era mais uma atitude populista, como sempre, né? Pouquíssimas políticas estruturantes desses governos do PT. E na época, eu lembro que eu fui fuzilado, né, pelos militantes. Todo mundo dizia que eu era contra pobre, que eu não sabia nada, que eu era um economista de rede social, coisas desse gênero, né? Que a galera sempre vem pesada aí nas redes sociais. Na época eu dizia que aquilo ali ia ser uma política momentânea, ia salvar ali uma meia dúzia de pessoas uns 2, 3 meses, depois provavelmente a dívida ia aumentar muito. Resultado, 2 anos depois, o Brasil tem muito mais endividados, tem muito mais inadimplentes e o comprometimento da renda da população está batendo recordes. Nunca a renda da população brasileira esteve tão comprometida com o pagamento de dívidas como está hoje. E agora o governo vem de novo com Desenrola 2. E aí o último pronunciamento do Lula, para quem viu, ele vestiu a camisa de Superman, dizendo que vai ser o salvador da pátria, que vai libertar os brasileiros pobres de todas as dívidas e de todas as preocupações que esse mundo tem dado para essas pessoas. E por que aquele primeiro programa, o Desenrola 1, não deu certo e esse 2 também não vai dar certo do mesmo jeito? Mas antes de explicar isso, vamos primeiro entender alguns conceitos importantes. Estar endividado nem sempre é ruim. Por exemplo, eu sou um cara que eu tenho dívidas, eu tenho financiamentos, eu tenho um cartão de crédito parcelado e igual a mim tem vários brasileiros com crédito, na verdade está devendo lojas, né? O crediário de loja, está devendo cartão de crédito, está com algum tipo de financiamento, de imóvel, de casa, de carro, enfim. Ter dívidas não quer dizer que você é uma pessoa condenada ao insucesso. Na verdade, pelo contrário. Se você for uma pessoa disciplinada e saber fazer bem as suas dívidas, isso pode te ajudar muito, tanto na tua carreira profissional como na tua vida pessoal, enfim. Com crédito, a gente consegue muitas coisas, né? Consegue viajar, consegue comprar bens que a gente sonha, deseja muitas vezes, e até mesmo fazer dinheiro com esse crédito que está disponível. O grande problema é que muitas pessoas se endividam tanto, justamente pela falta do controle, né? Da educação financeira, e aí não conseguem pagar essas dívidas. E aí sim tem um problema grave, que é a inadimplência, que também está batendo recordes. Nunca tivemos uma inadimplência tão alta no Brasil como estamos tendo agora. E a inadimplência, isso sim, prejudica muito, não só a saúde financeira, como também a nossa saúde física. Muitas pessoas entram em depressão, têm doenças graves, tudo porque tem uma pressão muito forte para pagamento de dívida, né? O pessoal sem dinheiro e às vezes tem contas importantes para pagar, alimentação e tudo mais. Então, você ter dívida não quer dizer que é um problema. Agora, a partir do momento que você tem muitas dívidas e não tem mais controle, e aí vira inadimplente, você não consegue pagar as suas dívidas, aí sim você tem um problema muito grande. E qual é a justificativa do governo e dos militantes? Lógico, né? Os militantes replicam o que o governo fala para esse autoendividamento da população. Lógico que o governo nunca tem culpa no cartório. O culpado sempre são os outros e a bola da vez agora são as bets, né? Os jogos. Isso, na visão do governo, está endividando muito a população. Inclusive, no Desenrola 2, quem conseguir ali postergar suas dívidas, né? Negociar suas dívidas, com esse dinheiro novo, esse crédito novo que vai entrar na conta dos brasileiros, não vai poder fazer apostas, né? Porque, segundo o governo, as bets são os grandes causadores do endividamento. Será que é isso mesmo? Então, para você entender de fato o que está acontecendo, para você não sair replicando aí bobagens que muita gente está falando, você tem que entender o contexto econômico. Então, quando o governo Lula assumiu, ele começou a dar crédito para a população. O que é dar crédito? Fez o Desenrola 1, né? O Desenrola 1, de certa forma, fez com que as pessoas tivessem nome limpo e pudessem consumir. Além disso, ele aumentou, né, a quantidade de alguns programas de repasse de renda para a população, colocou outros programas para funcionar, tudo para colocar dinheiro na mão da população. Além disso, na verdade, ainda teve alguns tipos de financiamentos, né? Por exemplo,
O crédito consignado para o CLT, que isso aí é uma outra discussão, isso proporcionou mais crédito na mão da população, mais dinheiro na mão da população. Lógico que isso aí depois a população tinha que pagar, né? Tem que pagar, na verdade. Então o governo ele criou formas de colocar dinheiro na população ou dar crédito para a população consumir. Isso fez com que as pessoas de fato fossem consumir, geralmente nos comércios, né? Lojas de bairro, shopping centers, etc. Compraram bens, compraram imóveis, compraram carros. O comércio faz movimentar a indústria, faz movimentar o serviço. Isso fez com que a gente tivesse mais contratações, né, na economia, mais pessoas trabalhando, mais pessoas tendo renda. Essas pessoas, por sua vez, viraram também novos consumidores, aumentaram ali seu consumo, e isso fez com que o PIB do país, né, o crescimento do país, tivesse um resultado positivo. E realmente, muita gente diz que não, são indicadores fakes. Esse não é. Esse, com certeza, se a gente analisar por dentro, que a gente vê que teve, de fato, um crescimento. O PIB vem crescendo de maneira decrescente nos últimos anos, mas vem crescendo muito em função do endividamento do governo para bancar crédito para a população e bancar o repasse de renda também para a população. Não vou nem entrar nos detalhes aqui dos luxos, das regalias, né, do pessoal que está alguns patamares em cima da gente. Mas enfim, então o governo ele vem concedendo crédito para a população consumir, e a partir dali a gente tem um crescimento da economia. Deu certo no primeiro ano, no segundo já deu mais ou menos, no terceiro e agora a gente está vendo que o crescimento da economia está pífio, né? Está projetando um crescimento de um pouquinho mais de 1%. Então, o que está acontecendo? O governo ele não criou reformas estruturantes. A aposta do governo é todo no consumo da população e das famílias. Lógico que tem um efeito multiplicador em alguns outros setores, que não vem ao caso de explicar agora, mas de certa forma o consumo das famílias, por causa do repasse de renda e do crédito que o governo concedeu a essa população, fez com que o PIB crescesse. E aí a gente tem um outro indicador muito importante na economia, que também entra nesse cenário todo do endividamento, que é a inflação. A inflação ela vem sendo causada justamente pelo consumo. Então a gente tem muita gente buscando produtos, serviços. Por sua vez, o mercado ele não se preparou, de certa forma, para esse aumento repentino. E ele faz o quê? Tem muita gente procurando, eu tenho pouca oferta, eu vou aumentar meu preço. É lógico que tem outros fatores também, né? Alguns custos de produção aumentados, né? Devido a outras coisas que a gente pode fazer um vídeo explicando futuramente. Mas, de certa forma, muito consumo na economia tende a gerar inflação. E esse muito consumo foi justamente porque o governo concedeu muito crédito para a população e também repasses de renda para outra parte da população. Isso fez com que, principalmente, a inflação de alimentos e bens de primeira necessidade fossem aumentados. E quando a gente tem inflação, quem sempre mais sofre é a população mais pobre. Por quê? A inflação ela corrói o poder de compra da população. Então, se você antigamente gastava R$1.000 para fazer sua compra do supermercado para o mês todo, hoje deve estar gastando em torno de R$1.200, R$1.300. Porque ao longo do período, o teu dinheiro vai perdendo o poder de compra. Você, cada dia que passa, compra menos coisa com a mesma quantidade de dinheiro. E como é que se combate a inflação? Geralmente, ou o governo tem que baixar gastos, isso é uma das formas de combater a inflação também. Só que a gente está vendo que o governo, pelo contrário, está aumentando gastos, né? A dívida do governo está aumentando cada vez mais. E aí a gente vai para a segunda forma de se controlar a inflação, que é aumentando os juros básicos da economia, que é a Selic. Então, quando o governo aumenta a taxa básica da economia, governo não, né? O Banco Central aumenta a Selic e está dizendo o seguinte, cara, a partir de hoje está mais difícil vocês financiarem, está mais difícil vocês comprarem parcelado. E a população que compra no cartão de crédito, cheque especial, crediário de lojas, se atrasar a parcela, lógico que vai impactar diretamente no valor que ela vai ter que pagar futuramente. Então, quando se aumenta a taxa básica de juros, que é a famosa Selic, todo o mercado de juros do país aumenta, ou seja, vai aumentar os juros do cartão de crédito, vai aumentar os juros do cheque especial e também vai aumentar os juros do crediário das lojas. Então, hoje o que acontece? A população, de maneira geral, eu não sei qual é o percentual, mas eu acredito que mais, 40%, 50% da população hoje não consegue pagar seu cartão de crédito. E aí faz aquele rotativo, né? Rotativo, não sei nem como é o nome, mas aquele parcelamento da fatura, paga o mínimo, paga metade e rola a outra metade para o mês seguinte. E isso impacta os juros, que está um absurdo de caro. Então, uma coisa importante, além dos juros, ainda lógico tem as multas, né? Então, o brasileiro ele é penalizado duas vezes. Primeiro, aumento de juros. Segundo, inflação. Tudo isso é causado pelo aumento de gastos do governo. Então, o governo ele quer dizer que o problema são as bets, mas o problema é justamente os gastos do governo.
e o incentivo ao consumo. Então o governo ele penaliza a população com aumento de inflação e taxa de juros elevada. E agora a gente tem o Desenrola 2. Qual é o motivo do governo? Lógico que é eleição, né? A eleição já está na porta aqui, população extremamente endividada, e aí o governo ele vem dizendo que é o salvador da pátria de novo e tal. O que é que vai acontecer? As pessoas vão financiar o que tem hoje de dívidas, ou seja, o governo não vai acabar com a dívida da pessoa. Ela vai financiar essa dívida para ser paga com juros, correções, etc. ao longo do tempo. Mas, lógico, vai limpar o nome da população, né? O pessoal que está inadimplente, não está podendo fazer crediário, não está recebendo cartão de crédito, vai ficar com o nome limpo e aí que vem o interesse do governo. Quando a população está com o nome limpo, lógico, chega logo um cartãozinho de crédito aí na nossa casa, no nosso apartamento e também libera os créditos das lojas, né? Então essa população ela vai, com o nome limpo, voltar a consumir, que é isso que o governo quer. Projeção do PIB, 1 e pouquinho para esse ano, quem sabe, né? Mais pessoas consumindo, com crédito na mão, vai aumentar esse percentual do PIB. Então o que vai acontecer novamente? População não tem educação financeira, população muitas vezes compra no impulso, vai comprar um bocado de coisa no cartão de crédito novamente, vai comprar coisas desnecessárias no impulso, e aí daqui a 2, 3, 4 meses estão totalmente endividadas de novo. Só que detalhe, né? Como eu já falei lá no início, vai ter a dívida que foi financiada, né? Que vai ser paga em parcelas pequenas, a gente espera que seja pequenas, ao longo do tempo, mas vai juntar com uma dívida nova, né? Então, qual é a tendência do Desenrola 2? Que aconteça o que aconteceu no Desenrola 1. A população, mais cedo ou mais tarde, vai estar totalmente endividada de novo. Esse é o tipo de política populista. Não tem nenhuma reforma estruturante que, de fato, vai fazer toda a diferença para a população. E lembrando, toda política populista, quem é mais impactado lá na frente é justamente o pessoal mais pobre, o pessoal que mais precisa. Infelizmente, essas pessoas não entendem o que está por trás, né? Porque muitas vezes não tem formação, não tem educação suficiente e não consegue analisar bem os cenários. Mas tem muitos professores, tem muitos militantes que até entendem, mas fazem vista grossa para isso. E isso sim é muito grave. Então é isso aí, meus amigos. Eu sou Valfredo Farias. Se você curte assuntos de gestão, economia, análises de mercado, esse é seu canal. Dê um like aqui, não deixe de curtir e, se der, compartilhe essa informação importante com os seus amigos. Valeu, pessoal, e até os próximos vídeos.